ensinava que havia uma separação entre o Antigo Testamento e o Novo. E essa heresia dele era tão profunda que ele chegou a ensinar que haviam dois deuses. Um Deus para o Antigo Testamento, que tinha uma característica, e um outro Deus gracioso e tal, com outra característica no Novo Testamento. Essa heresia ela foi rechaçada pela igreja, e essa heresia ela ficou adormecida por muitos séculos. Após a Reforma, não sei precisar bem, talvez por volta do século XVIII, mais ou menos, essa heresia voltou, conforme surgiram alguns movimentos, né, no meio cristão, essa heresia voltou, não tão aprofundada como era. Dessa vez não se falava mais que haviam dois deuses, um no Antigo e um no Novo Testamento. Mas voltou-se a ensinar em alguns grupos essa heresia que o Antigo Testamento já passou e agora é só a Era da Graça, só o Novo Testamento, o que não é verdade, né? A fé do cristão é a Bíblia, a regra de fé do cristão, né? Antigo e Novo Testamento. E algumas pessoas então começaram a dizer que Jesus aboliu a lei, né? E que a lei ela passou, ela não existe mais. Isso também não é verdade, né? O próprio Senhor Jesus, em Mateus 5,18, ele diz que ele não aboliu a lei, ele veio cumprir a lei, não aboli-la. E ainda diz que enquanto houver terra e céu, nenhum tio, nenhum y da lei, nenhum traço da lei vai passar. Enquanto houver terra, essa é a palavra do Senhor Jesus, né? No original grego tem uma expressão que é ome, que quer dizer de jeito nenhum, nunca, nunca, jamais passará, né? É uma forma de dar uma ênfase a uma negativa. Então Jesus, ele diz que nenhum tio, nenhum y passará da lei. E algumas pessoas então questionam assim: então, se a lei não passou, então nós temos que circuncidar os filhos, sacrificar animais, essas coisas. Não temos. Por quê? Porque a carta aos Hebreus, que é a carta que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo, o autor dessa carta, ele diz em Hebreus capítulo 7, verso 12, que quando muda o sacerdócio, necessariamente deve haver mudança na lei sacerdotal. Houve uma mudança no sacerdócio, né? Quando Cristo ressuscitou, ele tornou-se sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio levítico foi extinto, acabou o sacerdócio levítico, né? E começou o sacerdócio onde Cristo é sumo sacerdote eterno. Tá? Então, quando se muda o sacerdócio, necessariamente deve haver mudança na lei. Essa lei sacerdotal, conforme o autor da carta aos Hebreus diz. Tá? Aqui, os 10 mandamentos é uma lei que o Senhor Deus dá, é uma lei moral, é uma lei, é um código moral perfeito. É um código moral perfeito. É o fundamento da moral. Está aqui, né? Se você imaginar um professor de filosofia que seja ateu e que ensine a moral relativa, em algum momento ele vai ter que vir para o absoluto, e o absoluto é os 10 mandamentos, a literatura mais antiga acerca dessa moral, tá? Então não passou, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, essas coisas não passaram, essa lei ela continua vigente, tá?